Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos observar os gráficos que representam movimentos de projéteis. Aqui nós temos alguns cenários interessantes para observar. Em todos esses cenários, tem alguém parado à beira de um penhasco na Terra lançando um projétil. Vamos analisar aqui os gráficos de aceleração, velocidade e posição nas direções y e x em cada cenário. No primeiro cenário, nós temos um projétil sendo lançado para cima. Aqui, nós temos os gráficos da aceleração na direção y e na direção x. Na direção y, nós temos uma aceleração devido à força da gravidade, que é orientada para baixo e também é constante. Devido a isso, aqui no gráfico da aceleração, teremos uma reta horizontal abaixo do eixo do tempo. Afinal, de acordo com o referencial adotado, com o positivo sendo para cima, a aceleração será igual à gravidade e negativa, porque ela é orientada para baixo. Já na direção x, não há aceleração. Então, nesse caso, nós temos zero. Portanto, no nosso gráfico, vamos ter uma reta aqui no zero, porque a aceleração é sempre igual a zero. Como nos três cenários a gravidade será a mesma, esses dois gráficos vão servir para todos eles. Agora, vamos para o gráfico da velocidade. Mas, antes disso, é importante falar que podemos decompor a velocidade na direção y e na direção x, e, assim, estudar os movimentos nessas duas direções de forma independente. Dessa forma, vai ficar mais fácil observar o comportamento da velocidade e também a posição nessas duas direções. A velocidade inicial na direção y é positiva e diminui a uma taxa constante devido à gravidade. Dessa forma, podemos representar a velocidade na direção y como uma reta decrescente. Agora, na direção x, a velocidade inicial na direção x é positiva e ela permanece constante ao longo de todo o tempo. Isso porque não há aceleração na direção x. Dessa forma, podemos representar a velocidade aqui no gráfico com uma reta horizontal, e isso acima do eixo do tempo, porque ela é positiva. Agora que já vimos isso para o cenário 1, vamos observar o cenário 2, onde temos um projétil sendo lançado horizontalmente. Novamente, vamos começar pela aceleração. A mesma coisa aqui. A única aceleração na direção y é devido à gravidade, e essa aceleração é orientada para baixo e constante, que nesse caso é menos g. Agora, o gráfico da velocidade. Na direção y, a velocidade inicial é zero, e aí, com o passar do tempo, ela vai se tornando cada vez mais negativa devido à gravidade, que é orientada para baixo. Perceba aqui que existe uma diferença da velocidade inicial entre o primeiro e o segundo cenário. Isso se deve ao fato da velocidade inicial na direção y no segundo cenário ser zero e no primeiro cenário não. Enfim, agora na direção x. Perceba também que, devido ao fato de toda a velocidade inicial se concentrar na direção x, a velocidade inicial na direção x nesse segundo cenário é maior que a velocidade inicial na direção x no primeiro cenário. Com isso, aqui no gráfico da velocidade na direção x, teremos uma reta horizontal acima da velocidade do primeiro cenário. Não se esqueça que a velocidade nessa direção não se altera, então a velocidade ao longo de todo o movimento permanece igual à velocidade inicial nessa direção. Terceiro cenário agora, um projétil sendo lançado para baixo em um certo ângulo. Como o objeto está sendo lançado para baixo, a velocidade inicial na direção y já é negativa. Na direção x, temos uma velocidade inicial sendo positiva e permanecendo constante ao longo do tempo. Então, aqui no gráfico da velocidade na direção y, teremos um valor inicial sendo negativo. E, a partir daí, devido ao fato da aceleração ser constante e negativa, teremos uma reta decrescente. Na direção x, temos uma velocidade inicial sendo positiva e permanecendo constante, porque não há aceleração na direção x. O gráfico da velocidade, então, será uma reta horizontal acima do eixo do tempo. Bem, como já vimos antes, não há aceleração na direção x. Então, aqui no gráfico, temos uma reta aqui na direção horizontal na linha do zero. Agora, vamos observar os gráficos da posição para os três cenários que temos aqui.
Em relação ao primeiro cenário, na direção y, o projétil começa com uma certa altura sendo positiva. Perceba que aqui no gráfico da velocidade, a velocidade vai ficando menos positiva até chegar a zero. Podemos representar essa parte aqui no gráfico da posição com uma parábola com a concavidade voltada para baixo, até chegar nesse ponto, onde o projétil fica momentaneamente em repouso e depois começa a descer. Devido a isso, teremos essa outra parte da parábola também com a concavidade voltada para baixo. Essa parábola tem a concavidade voltada para baixo porque a aceleração é negativa. Agora, na direção x, o projétil começa em uma posição que podemos definir como sendo igual a zero, e aí se move horizontalmente na direção x a uma velocidade constante. Dessa forma, temos que o gráfico da posição na direção x será uma reta crescente. Agora, vamos observar o segundo cenário. Inicialmente, na direção y, temos o projétil começando com uma certa altura positiva e aí se movendo para baixo na direção y a uma taxa crescente. Com isso, temos o gráfico da posição sendo uma parte de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Já na direção x, o projétil começa a partir do zero com uma velocidade inicial que se mantém constante nessa direção. Devido a isso, o gráfico da posição será uma reta crescente. Vamos observar o terceiro cenário. Na direção y, o projétil começa novamente de uma certa altura positiva. Aí, o objeto vai se mover para baixo, com uma velocidade ficando cada vez mais negativa, a uma taxa constante devido à gravidade. Devido a isso, o gráfico da posição será a parte de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Agora, na direção x, o projétil começa em alguma posição inicial nessa direção e aí se move horizontalmente a uma velocidade constante. Dessa forma, o gráfico da posição será uma reta inclinada para cima. Esses gráficos estão mostrando para a gente como que a aceleração, a velocidade e a posição mudam para projéteis em diferentes cenários. E aí, claro, nós estamos considerando a gravidade sendo constante e também desconsiderando a resistência do ar, tá? Eles também mostram para a gente que o movimento nas direções x e y são independentes. Afinal de contas, nós podemos decompor a velocidade inicial nessas duas direções e, a partir daí, estudar esses movimentos de forma independente. Bem, eu espero que você tenha compreendido essas ideias aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!